Meus irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Vamos ler, meus irmãos, do versículo 40 até o 45. Enquanto você vai procurando, quero louvar a Deus por esta oportunidade. Obrigado, meu pastor, pela confiança. Deus seja louvado para sempre. Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o versículo 45. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero, sê limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que é muito conhecido de toda a igreja. Esse episódio do capítulo 1, o versículo 40, que o evangelista Marcos está narrando, é a mesma história que está acontecendo na narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 8. Se nós pegarmos o início, capítulo 8, versículo 1 de Mateus, nós vamos observar o evangelista dizendo que Jesus descendo do monte, porque no capítulo 5 de Mateus, 6 e 7, Jesus está pregando o famoso sermão do monte, ou a mensagem das bem-aventuranças, ou teologicamente conhecido como a conduta do reino que Jesus está trazendo para aquele momento. Então observe, Jesus está trazendo ensinamentos poderosíssimos acerca do reino de Deus, trazendo a conduta, os códigos do reino, no capítulo 5, 6 e 7. Após terminar o seu sermão, a Bíblia diz que ele vai descer do monte. E quando ele desce do monte, ele está descendo com os seus discípulos. E o capítulo 8 de Mateus vai dizer que Jesus está descendo com uma grande multidão. Muitas pessoas que se assentaram para ouvir Jesus no monte, agora está descendo com ele. Quando vai acontecer um episódio inusitado que nós lemos aqui no capítulo 1. Vai aparecer a presença deste homem, que a Bíblia o chama de leproso. Segundo, irmãos, Levítico, capítulo 13, que vai falar acerca da lei do leproso, quando este leproso se encontra com Jesus, os seus discípulos e a multidão, este leproso, segundo a lei, no capítulo 13 de Levítico, esse homem levantou as suas mãos e começou a gritar: imundo, imundo sou. Ou ele gritou: leproso, leproso sou. Para que as pessoas que estavam saudáveis
saísse de perto daquele homem, para que este leproso não tivesse contato nenhum com as pessoas que não estavam contaminadas com aquela doença. E hoje nós conhecemos muito bem este linguajar de distanciamento social. Seria mais ou menos isso. Só que nesse caso, em hipótese alguma, um leproso poderia ter contato com pessoas saudáveis, até porque eles ficavam retirados dos seus afazeres comuns, como família, encontro religioso, ou seja, eles ficavam totalmente fora do seu vínculo social, espiritual e familiar. Então, segundo Levítico capítulo 13, esse homem, ele expõe, ele grita para que as pessoas se afastem dele. Só que aqui vai acontecer algo muito poderoso. Se a multidão que estava com Jesus, ou até mesmo seus discípulos, de alguma maneira fugiu, correu, foram para um lado, ou foram para o outro, ou voltaram para trás, estava tudo certo, porque é o que Levítico está dizendo no capítulo 13. As pessoas fugirem deste homem, também está tudo certo, porque esse homem está acostumado com que as pessoas se afastem dele. Por quê? Porque ele está com a enfermidade de lepra, ele não pode ter contato. Esse homem está acostumado com a exclusão, esse homem está acostumado com que as pessoas se afastem dele. Só que hoje, nesse episódio, vai acontecer algo diferente de todas as outras vezes. Por que vai acontecer algo diferente de todas as outras vezes? Porque tem um homem no meio da multidão que vai tomar uma atitude ou vai ter algumas reações diferentes de todas as outras vezes. Porque em outras ocasiões as pessoas fugiram, de alguma maneira distanciaram-se daquele homem. Só que agora, quando este leproso levanta sua mão e começa a gritar a sua imundícia, se as pessoas fugiram, tem um que permaneceu no mesmo lugar. Não arredou o pé nem para a direita, nem para a esquerda, não foi para frente, não foi para trás. Quando ele grita a sua impureza, o Senhor Jesus permanece no lugar aonde ele estava. Como com quem quer dizer, eu não tenho problema nenhum com a sua lepra. Em algumas ocasiões, meus irmãos, eu já apliquei esse texto dizendo que a vitória do leproso estava na ousadia dele de se aproximar do Senhor Jesus. E essa ótica não está errada. Só que aqui o Senhor me fez entender algo ainda um pouquinho além. Porque se esse homem teve ousadia de se aproximar do Senhor para receber o milagre, ele só se aproximou do Senhor Jesus por causa de uma reação que o Senhor demonstrou para ele. Porque observe, ele se aproxima porque a reação de Jesus é diferente da reação das pessoas quando encontravam aquele homem. Quando Jesus, na minha ótica de ver, permanece no lugar dele, e ele olha no olho daquele homem, e ele fixa o olho naquele homem, o olhar de Jesus é um olhar diferente de todo o olhar que aquele homem já viu na sua vida. Por quê? Porque Jesus, como a graça manifesta, está atraindo aquele homem para si. Quando Jesus está manifestando, não rejeição, mas está manifestando compaixão e misericórdia, aquele homem tem ousadia para se aproximar do Senhor. Por quê? Porque Jesus é a graça que não exclui, Jesus é a graça que atrai, Jesus é a graça que te traz para dentro e não te coloca para fora. Jesus, naquele momento, vai tomar uma atitude diferente da do sumo sacerdote ou a do sacerdote. Quando esse homem teve um encontro com o sacerdote, conforme Levítico capítulo 13, que a lei dizia que se uma pessoa estivesse suspeita da enfermidade de lepra, ela tinha que procurar o sacerdote iria examinar, e o sacerdote, na sua ótica, constatasse que aquela pessoa estava com a enfermidade de lepra, o sacerdote tinha autoridade para declarar aquela pessoa imunda. Então observe,
Quando o último encontro que aquele homem teve com um líder religioso, o encontro que ele teve foi um encontro de condenação. Por quê? Porque o sacerdote, quando verifica e constata que ele está com a enfermidade, o sacerdote vai bater o martelo e vai condenar aquele homem por um período de tempo que ele está leproso. Então, o olhar do sacerdote naquele momento é um olhar que julga, é um olhar que examina e é um olhar que condena. E por último, após condenado, é também uma autoridade que exclui aquele homem. Mas agora observe, ele está de encontro daquele que é o sumo grande sacerdote, e agora o olhar dele não é de condenação, não é de exclusão, mas o olhar dele agora é de graça, de ternura e de compaixão. Então, a graça do Senhor Jesus, ela não exclui, mas ela atrai. E o Senhor, nesta noite, manifesta uma palavra para o seu coração. A graça do Senhor não está te colocando para fora. A graça do Senhor está te trazendo para dentro, está te trazendo para o meio. Porque se alguém olhou com você com um olhar de exclusão, de condenação, ou de menosprezo para você, o Senhor está dizendo: eu não me importo com a sua lepra, porque a função minha é tomar a sua lepra, é manifestar a minha graça, é manifestar a minha misericórdia. Aleluia. Então observe, a graça está atraindo aquele homem, e na medida que ela atrai, ele se aproxima do Senhor. E quando ele se aproxima diante da graça manifesta, ele vai tomar uma atitude muito importante para receber o milagre. Que atitude, irmão Renato? Ele vai se colocar de joelhos diante da presença daquele que pode resolver qualquer tipo de problema. O evangelista Mateus vai dizer que ele se lança, ele se joga, ele adora. Porque a adoração é isso, é se colocar de joelho, é se encurvar, é se prostrar, é se colocar debaixo de uma autoridade. A adoração é reconhecer o hino que foi cantado. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus, porque na adoração eu não estou de pé para lutar com a força do meu braço. Na adoração eu me encurvo, eu me prostro. A adoração é isso, é se lançar diante dele e reconhecer que ele tem cuidado de vós. É se prostrar diante dele. Adoração é isso. Adoração é muito além de cantaria. Adoração é muito além de lágrimas no olhar. Adoração é muito além, irmãos, do que nós entendemos superficialmente do que é adoração. Adoração é reconhecer que nada vai bem, que nada está do jeito que eu quero, que nada está acontecendo do jeito que eu queria, as coisas não estão caminhando do jeito que era para caminhar, mas eu estou prostrado, eu estou ajoelhado, eu estou encurvado, reconhecendo que no céu tem um Deus que nunca saiu do trono, que Ele sempre esteve no trono, governando desde o passado, o presente e o futuro. Porque veja se isso não é adoração. Jó capítulo 1. Quando Jó perde tudo, antes de perder a sua saúde, perde bens, perde filhos, perde riqueza, e de repente vem um mensageiro ou os mensageiros para dizer as desgraças que têm acontecido. E de repente, um homem que o Satanás julgava que ele iria blasfemar na face de Deus pelos bens que tinha, os filhos que tinha e as propriedades que possuía. Agora um homem de carne e osso como eu e você se lança diante da presença do Deus Todo-Poderoso e lá vai o tapa na cara do inimigo. Olha o texto. E Jó se prostrou e adorou. E olha o texto. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá.
Bendito seja o nome do Senhor. Tem um Deus que está no céu e está te vendo. Tem um Deus, deixa eu ver quantos estão comigo aqui numa verdadeira e genuína adoração, se colocar de joelhos diante da presença dEle. Eu posso te dizer com confiança, se os nossos joelhos estiverem dobrados, fixos diante da tua presença, eu quero profetizar algo a olho nu aqui, aos olhos abertos aqui nesta noite. Deus está trabalhando pelo seu povo. Porque quando ele se prostra e reconhece, está de joelho em adoração, é justamente o que ele vai fazer. Ele vai reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. Porque quando ele se encurva e se prostra diante do Senhor, olha o que ele vai dizer: se queres, bem podes limpar-me. De joelho em adoração, ele está reconhecendo a autoridade que o Senhor tem. Irmãos, um crente só reconhece a autoridade do Senhor quando ele está em adoração e vive para adorar a Deus. Crente de pé, crente valentão, crente que confia no seu braço, crente que só fica confiando na direita, na esquerda, no poder legislativo, executivo, judiciário, crente que só fica com a sua confiança na política, me desculpe, nós não reconhecemos a autoridade do Senhor, porque observe, eu ouvi um comentário esses dias, ao governo passado alguém estava dizendo, este governo tem que sair. No governo atual tem alguém que está dizendo, este governo tem que sair. E vai entrar outro governo, alguém vai dizer, esse governo tem que sair. Mas a igreja não está fixada no governo passado, presente ou futuro. A igreja está fixada em adoração debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Porque mais do que presidente ou qualquer poder constituído nesta terra, o nosso Deus é que tem todo o poder e toda a autoridade. Deixa eu dizer algo para você. A sua vitória não está na mão de político. A tua vitória não está na mão de homens. A sua vitória está na mão do Senhor. Olha o que ele disse. Eu sei que tu podes me curar. Eu sei que tu podes limpar-me. Reconhecendo a autoridade dele. E Jesus está quieto. Quando de repente, em adoração e reconhecendo a autoridade do Senhor, olha o que o texto vai dizer. E Jesus, movido de grande compaixão. Isso aqui você tinha que ter dado um glória a Deus. E ele, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Porque é isso. Na adoração, reconhecendo a autoridade do Senhor, em qualquer um desses momentos ele diz, quero. E quando ele estende a mão, eu quero ver quem é que para quando a mão dele quer agir. Eu quero ver quem é que para na frente quando ele estende a mão e diz, eu quero. Eu quero ver quem é que se detém diante dele quando ele diz, eu vou fazer. Eu quero ver quem é que vai dizer não quando ele vai dizer sim. Eu quero ver quem é que fecha a porta quando ele diz, eu estou abrindo. Eu quero ver quem é que decreta a morte quando ele diz, eu estou dando vida. Eu quero ver quem é que abate quando ele diz, eu estou levantando. Eu quero ver quem é que diz, você não vai, quando ele disse, eu estou mandando, vai. Então lá vai a palavra de Deus para você. Se Jesus nesta noite estender a mão, o milagre certamente chegará na sua casa, na sua família, na sua vida. Não, levanta a tua mão lá em cima, que eu quero profetizar algo para você nesta noite. O Senhor está me dando autoridade aqui para dizer algo para você. Se a enfermidade que tanto te incomoda, que tanto te entristece, fez você entrar abatido aqui nesta noite, meu irmão, entra agora debaixo
debaixo de adoração, reconhecendo a autoridade dele, porque se ele resolver tocar em você, a cura vai chegar e não tem quem vai parar. Você recebe isso? Pode glorificar o Senhor? Você pode agora tributar adoração ao Senhor. Irmãos, Deus está estendendo a mão aqui nesta noite. Ele está fazendo algo extraordinário. Sabe por quê? Porque o nosso Deus toca onde ninguém toca. Porque quem que podia tocar no leproso? Ninguém. Mas está aquele que vai trocar de lugar com o leproso, porque ele veio para tomar a lepra do leproso. E ele diz: eu toco aonde ninguém toca. Eu faço o que ninguém faz. Eu vou aonde ninguém voa. Porque ele é especialista em fazer coisas que o homem não pode fazer. Ele vai em lugares aonde é a resposta de Deus para alguém aqui nesta noite. Ele vai aonde ninguém pode ir. Sabe quando o médico fala que não tem mais jeito, para você se preparando, tomando cuidado, porque talvez daquela noite não passa? Ele é especialista em visitar estas noites escuras, sabe? É por isso que o salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã é um tempo, é só um período de tempo. Mas se ele resolver visitar a sua noite escura, oh irmão, a vitória de Deus está chegando para você. Aleluia. Observe, ele toca no leproso e diz: eu quero ser limpo. E o texto vai dizer: e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E aí Jesus vai cumprir o Levítico capítulo 14. Ele vai dizer assim: e advertindo-o logo o despediu, e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Parece que Jesus disse isso para os crentes de hoje. Sabe quando você fala, não conta nada para ninguém? Aí no outro dia está todo mundo sabendo. Um jogo de marketing. É mais ou menos isso. Jesus disse: olha, não conta, não digas nada a ninguém, mas cumpre Levítico capítulo 14. Vai e mostra-te ao sacerdote, o mesmo sacerdote que te condenou, que te julgou, que te excluiu. Mostra para ele a oferta, que a partir de hoje você está voltando novamente para a sua vida normal, para os seus afazeres. Oh, irmãos, é uma profecia de Deus isso aqui para você. Volta-te àquele que disse da sua imundícia, da sua lepra, da sua exclusão, do seu abandono, que tudo está voltando ao normal novamente. A família está voltando ao normal, o culto está voltando ao normal, os afazeres estão voltando ao normal, o seu dia a dia está voltando ao normal, a sua inclusão está voltando, está tudo voltando ao normal. E aí Jesus diz: e vai dar o testemunho com a oferta, que está descrito em Levítico capítulo 14. E olha o texto: mas ele saindo, essa é a parte mais importante do texto, irmãos. Mas ele saindo começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Ele saiu pelo caminho pregando o que aconteceu, do encontro que ele teve com Jesus, da maneira como Jesus teve compaixão dele e da maneira como Jesus usou do poder dele para poder curar aquele leproso. E olha o texto: de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. Pergunta: quem é que não podia entrar na cidade? Respondo: o leproso. Pergunta: quem é que não podia andar socialmente no meio das pessoas? Respondo: o leproso. Quem é que tinha que viver em exclusão fora da cidade? Respondo: o leproso. Jesus podia andar normalmente na cidade? Podia. Jesus podia ir e vir normalmente? Podia. Jesus era limpo? Era limpo. Mas olha o que aconteceu. Depois da
cura do leproso. O que não podia entrar na cidade, agora pode. O que não podia estar com as pessoas, agora pode estar com as pessoas. O que não podia falar com as pessoas, agora pode falar com as pessoas. E aquele que podia andar livremente, que era Jesus, agora não pode mais entrar na cidade. Sabe por quê? Porque esse é o papel do Cristo que se manifestou. Esse é o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito, irmão Renato? Que Cristo se manifestou para trocar de lugar com o ser humano. O propósito de Cristo Ele veio tomar a lepra que era nossa e levar sobre si toda a nossa lepra. Deixa eu te dizer, antes da cruz, você não tinha direito, você não podia, você não tinha legalidade nenhuma, mas olha só o que aconteceu. Na cruz, Ele toma toda a nossa lepra. Na cruz, Ele toma toda a nossa lepra, todo o nosso pecado cai sobre Ele. Sabe para quê? Para você poder receber vida, para você poder ir e vir e ter direitos espirituais. Ô irmãos, eu estou falando da sua vitória, eu estou falando do que Cristo fez por você. Essa é a bênção da manifestação do Cristo, é que Ele trocou de lugar conosco. A morte que era para nós caiu sobre Ele, nós recebemos vida. A condenação que era nossa por direito, Ele levou os pecados sobre si, e hoje nós somos livres por causa dEle. Deixa eu te dizer uma coisa, antes nós não podíamos ter acesso à presença dEle, a não ser o escolhido de Deus. Mas olha só o que o escritor aos Hebreus vai dizer: tendo, pois, ousadia de se achegar com confiança ao trono da sua graça, para receber misericórdia e graça. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer: tendo, pois, ousadia, meus irmãos, de entrar no santuário pelo sangue de Cristo, não sangue de boi, não sangue de bodes, não sangue de ovelhas, mas o sangue precioso de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje como igreja, fazendo parte do seu corpo, nós podemos entrar na presença de Deus e buscar a face dEle. Sabe por quê? Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Se você puder levantar as suas mãos e só glorificar a Deus por um motivo pelo menos: obrigado, Jesus, porque naquela cruz Tu trocaste de lugar conosco. Hoje eu tenho vida por causa desta troca. Hoje eu tenho vitória por causa desta troca. Hoje eu estou aqui na sua presença por causa dessa troca. Meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba a vitória para a glória de Deus. Obrigado, pastor.